E hoje eu vou falar para vocês de um tema que é a reconstrução do mundo, né? Como é que eu vou reconstruir, vou fazer o mundo melhor? Como é que eu vou chegar a esse ponto? Para que eu faça isso, né, não é simplesmente areia, pedra, tijolo e um projeto, né? Até porque o projeto já existe. O projeto é a obra de Deus. Esse é o grande projeto da construção de um mundo melhor. Mas para que eu possa construir um mundo melhor, eu tenho que construir a mim mesmo novamente e o ser humano que está aqui, que sou eu e aqueles que convivem comigo aqui. Me lembro uma história de um garotinho que ele estava incomodando o pai dele. E o pai dele era um cientista e ele estava trabalhando justamente num projeto para achar um meio de melhorar o mundo, de fazer o mundo melhor. Ele ia lá no pai, o pai debruçado lá nos livros, no estudo dele: pai, deixa eu te ajudar. E ele falava: moleque, sai daqui, você só tem 8 anos, deixa seu pai trabalhar. Ia, voltava: pai, deixa eu te ajudar. E isso foi durante uma meia hora ele pedindo para o pai, incomodando o pai. O que o pai fez? O pai lembrou que ele tinha uma revista guardada onde tinha uma foto do planeta. Ele recortou aquela página, cortou em pedaços. Você quer ajudar o pai? Ele falou: eu quero. Então tá, toma. Conserta o mundo com o pai. E deu aquele monte de pedaços de papel com o planeta para o moleque montar. E ele falou: pô, do jeito que eu cortei, ele vai levar semanas. Eu vou ficar em paz para poder descobrir uma forma de melhorar o planeta. Não deu 30 minutos. Volta o garoto: pai, acabou. Tá aqui, ó, o mundo está consertado. Ele pensou, falou: não é possível. Mas não é que ele olhou e realmente estava lá o mundo direitinho, coladinho, tudo certinho no lugar. Ele falou: não é possível. Falou: como você conseguiu? Ele falou: não, pai, realmente, pai, o senhor me deu isso para fazer e realmente é difícil, eu não estava conseguindo. Mas aí, quando você foi recortar a foto, eu lembrei que tinha a foto de um homem do outro lado. O que eu fiz? Eu consertei o homem. Aí eu consertei o mundo. E é assim. Nós pensamos que para nós consertarmos o planeta, né, o nosso mundo, nós temos que consertar o quê? Com areia, tijolo, nenhum projeto, viadutos, pontes, túneis, grandes obras arquitetônicas. E, na verdade, quando nós falamos de um mundo melhor, nós temos que lembrar que o mundo é feito, na realidade, por nós. Nós somos o planeta. E se nós estamos melhores, nós vamos fazer o mundo. E é nas atitudes que se muda o mundo. É nos pensamentos que nós mudamos o planeta. E um dos grandes males que hoje eu vou tocar no tema da palestra é na questão do perdoar. Porque a reconstrução de pessoas melhores passa por vários estágios. Vários estágios. E um deles é o perdão. Por que nós temos dificuldades em perdoar? Por que será que quando perguntaram a Jesus: Jesus, quantas vezes devo perdoar? E Jesus diz: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, dando me dá uma ideia de infinito, né? De nunca ter fim a ideia do perdão. Porque na realidade o perdão é um processo e não simplesmente um ato. E para que eu possa fazer com que esse processo aconteça, eu tenho que entender o funcionamento. Não é assim? Para que eu possa entender, né? Eu vou trocar um óleo, consertar um carro, fazer alguma coisa, eu tenho que entender o processo de funcionamento do ato de perdão. Porque quando eu não perdoo, o que acontece? Eu entro em guerra. Não é assim? Quando eu não perdoo, eu falo mal, eu ofendo, e o pior de tudo, eu entro num processo autodestrutivo. Então vamos lá. O que é o perdoar? É esquecer? Alguém acha que perdoar é simplesmente esquecer? Não.
Se alguém pensou nisso, nós vamos mudar isso hoje. Porque o perdoar, quando você simplesmente acha, né, aquela história, o tempo é o melhor remédio. Não é. Não é o melhor remédio. O melhor remédio é nós entendermos o processo. Porque o tempo vai fazer com que você coloque a sujeirinha, né, para debaixo do tapete. Mas ela está lá. Esse processo de você falar assim, bom, eu esqueci, não. Até porque você não esquece. Você esquece temporariamente. Você não lembra de vidas passadas? Quando nós desencarnamos, nós vamos lá do outro lado e podemos acessar a nossa memória do passado? A mesma coisa aqui. Nós podemos acessar essas memórias do passado. Então você não tem isso no esquecimento. Você tem isso bloqueado. Você bloqueou aquele momento em que te feriram, a pessoa, mas ela está lá. Porque a diferença de esquecer e bloquear é simples. Tá? Eu uso óculos. Exemplo. Vou ler algo e falo, poxa, eu deixei meu óculos no carro, na bolsa da jaqueta. Então eu esqueci isso. Mas eu lembro. Bloquear o que é? Eu pego esse processo do óculos e simplesmente bloqueio ele na minha mente. Mas eu bloqueio de tal maneira, eu esqueço ele de tal maneira, com tanta profundidade, que eu vou ler e vou falar, nossa, que dificuldade para ler, acho que eu estou precisando de ir num oculista. Porque eu não vou lembrar que eu já tenho óculos, que eu já fui no oculista, mas eu tenho problema. Então a diferença de esquecimento e bloqueio na nossa mente é essa. E muitas vezes nós fazemos o quê? Esquecemos, mas lembramos com uma facilidade muito grande, e aí não perdoamos. Bloqueamos, mas muitas vezes essa dor que isso nos causou começa a fazer parte do nosso dia a dia, das nossas ações, isso nos traz bloqueio, isso nos traz mágoas, sem que nós percebamos. Poxa, Luiz, então não tem como não perdoar? Tem. Quem somos nós? Além de espíritos imortais, neste exato momento encarnados. Nós somos uma somatória de processos, de vidas passadas, de pessoas que se relacionaram e que nós nos relacionamos com essas pessoas. Correto? Sendo hoje ou sendo no passado, em outras vidas. Bom, se eu sou essa somatória, eu criei o que para mim? Eu criei uma lente, né? Como é essa lente? Vamos lá. Eu posso ver tudo azul. Azul. Para mim as coisas são azuis, tranquilas. De repente, para alguns de vocês, podem ver tudo verde, ou amarelo, ou vermelho. Como eu posso entender a visão dessa pessoa que vem em azul ou nessas outras cores, né? Nessa cortina, nesse filtro, se eu só vejo tudo azul? O que é esse azul que eu digo? O que é esse filtro que eu estou dizendo? É essa construção da nossa vida, né? Da nossa educação com os pais, né? Da nossa vida em comum com os irmãos, da nossa vida em comum com a esposa, da nossa vida em comum com aqueles que trabalham conosco no centro espírita, nas igrejas. Essa é a cortina que nós, né, o filtro que colocamos, que eu chamo de azul, que eu chamo de verde, que eu chamo de amarelo. É a forma como vamos construindo isso em nós. Como eram as nossas caixas emocionais em que nós ficamos guardados. E também, desde que nascemos, e até em outras vidas, nos foi dada a ideia do quê? Do bem e do mal, né? Que os psicólogos chamam do ou. Nós não temos esse, e sim ou. Ou você é bom ou você é mal. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. E isso foi nos dado durante muitos e muitos e muitos anos. Muitas e muitas vidas foi nos trazido esse ensinamento. Hoje aqui, né, onde nós temos aí 200 anos de espiritismo, de uma forma nova de olhar as coisas, nós estamos mudando. Mas percebam como isso é muito enraizado dentro de nós. Vejam como
como nós carregamos dentro dessas caixas emocionais essas coisas. E Jesus já sabia disso lá atrás. Por isso que ele disse, não perdoe 7 vezes, sim 70 vezes 7. Porque ele sabia que nós teríamos que entender esse processo do perdão. E o perdão não é algo mental simplesmente. Ele tem que ser algo no seu emocional. O que é ser no emocional? É quando eu descubro quem sou eu de verdade. Vamos tentar imaginar uma coisa. Se eu dissesse para alguém aqui, vamos fazer, né? Cada um de nós, não diga um, cada um de nós. Vamos fazer uma lista das coisas, das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Como seria isso? Como eu dizendo, eu vou dar isso de exercício para vocês agora. Como seria a recepção disso para vocês? Parem alguns instantes para analisar isso. Quem teria coragem de fazer essa lista verdadeiramente? Ela é meio complicada, não é? Porque a gente pega a lista, a gente divide o papel, né? A gente divide o papel. Bom e mal. Aí a gente começa a colocar um monte de coisa aqui. Um monte de coisa aqui. Será que nós vamos ser reais? Será que nós vamos Porque nós temos um eu nosso, que é o eu idealizado. Nós idealizamos ele, né? Que é aquele que a sociedade diz como eu tenho que ser. E aí eu idealizo ele para mim. Certo? Mas existe uma coisa que é o eu verdadeiro. Com qual eu vou trabalhar? O eu idealizado para fazer isso? Ou eu vou trabalhar com o meu eu verdadeiro? E aí eu vou perguntar para vocês. Cristo nos disse assim: amar a teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Tá. Cristo nos ensinou a ser egoísta? Sim ou não? Ensinou? Não. Não ensinou? Não. Vocês têm certeza disso? Absoluta? Gente, eu estou perguntando. Boa noite, tudo bem? Vocês parecem assim? Oi? Eu fiz uma pergunta aqui que vocês ficaram assustados. Não é Enem aqui, é uma pergunta. Cristo não nos ensinou a ser egoísta. É isso? Mas o egoísmo está dentro de nós e a palavra está dentro de nós. Só que quando ele diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo, ele está dizendo na realidade o quê? Ele está falando assim, me ame mais do que a você? Não. Não? Quem é a primeira pessoa que tem que ser amada nessa pequena frase? Quem? Eu. Vocês? Eu próprio. O próprio eu, não é isso? Se é o próprio eu, será que ele não está pedindo para nesse momento nós sermos egoístas? Mas o egoísmo está onde? Está na nossa cabeça. Porque na realidade, eu só posso dar a alguém aquilo que eu tenho. É ou não é verdade? Se eu não sei me amar primeiro, eu sei amar alguém? Não. Então pronto. Aí eu pergunto a você. Aí você fala assim, nossa, eu sou egoísta. Aí mete o egoísmo aqui, bem grandão. Egoísmo. Eu não escrevo muito porque minha letra é horrível. Aí eu pergunto para vocês, nesse exato momento, se eu for egoísta em aprender a me amar, para poder amar corretamente, onde ela vai ali? No bom ou no mal? No bom. Então aí é que está. Nós construímos caixas emocionais que foram nos passadas anos e anos e anos, e a gente recebe de presente e nem percebe se está na hora de jogar fora ou não. Esse é um exemplo. Existem muitos exemplos de coisas que nós vamos carregando, achando que muitas vezes elas estão desse lado e elas podem vir para cá. E aí muitas coisas que estão aqui podem vir para cá. E aí você percebe que não, peraí, eu não posso ficar no ou aqui ou aqui. Eu posso fazer isso, e perceber
uma grande frase que eu ouvi esse sábado, justamente na palestra, para preparar esse texto. Que tudo está certo, no lugar certo e do jeito certo. Por quê? Quando Jesus esteve aqui, em momento nenhum, ele matou a vontade da mulher adúltera de se modificar. Quando ela chegou aos pés dele, que ficou lá esperando qual seria a atitude do mestre, o que o mestre disse? O que fazes aqui, mulher? Onde estão os que te acusam? Nada tenho contra ti. Vá e não peques mais. E ele, na autoridade, o que ele poderia dizer? Ele tem autoridade. Condená-la? Pela lei da época? Ele disse a ela, vá e não peques mais. Como nós agimos numa situação dessa? Julgando. Sem perdoar. Por quê? Porque eu não percebo, eu não entendo. E o Jesus entendia o processo de evolução de cada um de nós. E nós, cada um de nós aqui, estamos num processo de evolução diferente. E não tem ninguém que saiba mais do que ninguém. Ninguém. Chico, para chegar onde chegou, ele ralou muito. Ele teve Emmanuel que ficava assim para ele: disciplina, disciplina, disciplina e disciplina. Isso, antes de Emmanuel, Chico teve um padre católico que simplesmente ensinou a ele as questões de religiosidade. Tanto é que antes de virar espírita, a vontade dele era enorme. Ele foi se consultar ao padre e pedir ao padre, dizer ao padre que ele não era mais católico e que iria ser espírita. Tamanho respeito que ele tinha. Então Chico passou o seu processo. E nós também passamos. Como eu passo o meu, como vocês passam de vocês. No livro da vida, eu posso ter 0 impaciência e muitos de vocês ter 10. E é esse processo, é esse mecanismo da vida, é percepção de que tudo está no lugar certo, da forma correta, é que faz com que nós tenhamos entendimento do nosso processo evolutivo. E o perdão está aí. Por quê? Porque eu compreendo o meu próximo. Eu vou dar um exemplo de uma conversa que se citou isso na palestra. E a pessoa falou assim, poxa, mas eu estava vendo o tema daquele garoto que atropelou, né, foi atropelado e perdeu o braço, estava na Vila Paulista, e ele perdoou o rapaz, mas eu não senti que era um perdão verdadeiro. E ele perdoou, mas queria que o rapaz pagasse. E aí alguém levantou e disse o seguinte, poxa, mas não está errado. Poxa, mas aí não é perdão. Ele falou, vamos lá. E aí eu passo a vocês o que foi dito ali, que eu achei muito profundo. Porque senão nós vamos confundir o processo evolutivo e a aceitação desse processo de cada um de nós com aquela coisa que a gente fala, vou passar a mão na cabeça. Sabe como criança, que nem criança? Você passa a mão na cabeça da criança porque você ama demais? Nós temos isso. Nós temos que diferenciar. Porque Jesus, quando teve que dizer não, ele disse não. Quando ele teve que ser austero, ele foi austero. E aí ele disse, como você agiria nessa situação? A questão da pessoa ter a sua punição correta. Ele infringiu várias leis. A questão de ter uma indenização está correta. Por quê? A lei diz isso e aquela criatura está desprovida agora de condições normais de conquistar o seu sustento. Detalhe, aí que entrou. Qual o sentimento daquele que foi a vítima para com aquele que foi o agressor? Outro detalhe,
quantos de nós, ou até mesmo aquele ciclista, foi omisso muitas vezes na vida, e somos omissos, que deixamos com que isso aconteça? Porque nós somos omissos. Eu vou dar um exemplo muito simples de condomínio. Nós vamos lá no síndico, falamos o que para o síndico? Acho que está errado isso aqui, fulano fez isso. Mas quando nós encontramos esse mesmo fulano, muitas vezes pelos nossos interesses pessoais do dia a dia e de convivência, passamos a mão na cabeça. Não somos assim? Quantas vezes somos omissos? Isso, na nossa vida. Então, vamos entender o processo. Porque às vezes aquele assunto aconteceu, ou o planeta está na situação que está, por quê? Pela nossa omissão. Pela nossa falta de entendimento. Porque se eu não me omitir, se eu tiver um entendimento, saber cobrar, saber me expor, né? Expor as minhas opiniões, eu estou deixando de ser omisso, estou colocando. O que acontece com isso? Quem ganha e quem muda? Mudam as pessoas, ganham as pessoas e a comunidade, e ganha o planeta com isso. Por quê? Porque eu me transformei. Percebe? Então não vamos confundir o perdão e essa ideia de nós entendermos a evolução das pessoas com se passar a mão na cabeça. As pessoas achando, eu estado evolutivo dele. Não, calma. Você também tem responsabilidades. Então quando uma pessoa te fez algo, você realmente analisou dessa forma, tirando o seu filtro azul e olhando que aquela pessoa tem nela a construção dentro de um filtro verde, qual foi o histórico dessa pessoa? Isso me recorda um psicólogo em Nova York, que ele faz um trabalho de perdão em terapia de família. E eu achei fantástico o trabalho dele. Sabe por quê? Porque ele vai a um processo onde ele chama a pessoa, se for um casal, para conversar. Trabalha de um só, mas ele chama. Se a esposa ou passou aquele processo, ele percebe que vai mais para trás, ele chama a família, pai, mãe, os filhos, quem seja, para poder fazer com que todos daquela pequena comunidade compreendam o processo que construiu a situação. Parece complicado, não é? Mas não é. Porque eu posso fazer isso quando eu começar a perceber que o verde para mim pode ser não visto da mesma forma como a minha irmã Eliane olha o verde. Aquilo que para mim é simplesmente um arranhão, para a pessoa que foi ferida pode ser um corte profundo. Então eu respeito os limites e as condições emocionais da pessoa. Quando eu compreendo isso, eu saio do meu mental e vou para o meu emocional. Por quê? Porque eu tiro isso. Eu não simplesmente esqueci, eu compreendi. E isso, quando eu compreendo, ele... Sabe aquela história? A gente aprende a matemática, se não faz o uso dela, acabou? Esse é o perdão. E eu preciso aprender esse funcionamento do perdão para que eu possa não ter o egoísmo, que é uma grande chaga da humanidade. Eu preciso aprender esse processo do perdão e principalmente o meu auto-perdão, que está aqui, contido nisso que eu acabei de falar para vocês aqui. Às vezes, punitivamente, eu faço uma lista aqui e engesso ela. Sabe aquela história? Eu vou chamar a esposa para fazer essa, né? E a mãe para fazer essa, porque eu não tenho coragem de fazer elas. Eu não tenho coragem. Mas quando eu faço ela, e eu percebo que muitas coisas que estão aqui podem vir para cá, e as que estão aqui podem vir para cá, e aí eu derrubo essa barreira do ou, e eu percebo que eu estou num processo na minha vida evolutivo, em que em momentos eu posso estar escolhendo um caminho, escolhendo o outro, mas eu vou me ajustar, eu começo a me auto-perdoar. Porque eu saio do eu idealizado, né? Aquele eu que eu idealizo. Então, eu idealizei isso. Ponho uma barreira e vou para o meu eu real. E aceito esse eu.
Por quê? Porque não existe o certo e o errado. Aqui, ó, é um contexto só. E aí, quando eu percebo que o roteiro para que eu possa ser feliz é o Evangelho de Jesus Cristo, eu percebo, lembra que eu falei para vocês que no começo da palestra eu disse, a obra, o projeto já está feito, o projeto de Deus, eu só preciso do arquiteto, né, do engenheiro, que é Jesus, e executar a tarefa de construir um mundo melhor. Por isso que, no começo, o que dizia? Ele não construiu, ele não arrumou o mundo, ele arrumou o homem. E é muito mais fácil nós nos arrumarmos. Não adianta eu querer arrumar o meu próximo. Se eu o amar a mim, o próximo, como a mim mesmo, é justamente isso. A verdade, conhecerás a verdade vos libertará. O que é essa verdade? É abrir o livro de Kardec e perceber, nossa, o que ele está falando aqui é tudo real? Ou a verdade é eu me aceitar dentro disso, me aceitar que sou um espírito em evolução, que todos os dias, sem me perguntar o que eu posso ter feito de bom ou errado, sem criticar e julgar os caminhos que eu escolhi, Deus me dá oportunidades para que eu possa recomeçar. Nós temos uma ideia de que nós chegamos ao planeta e é assim, eu matei ela com um tiro, aí eu vou ter que morrer com um tiro. Aí ele vai ter que me matar com um tiro, aí ele vai ter que morrer, né? Aí fica o santo do crioulo doido, né? E vai embora. E na realidade, nós temos que ter a compreensão do seguinte, eu causei essa dor a ela. Necessariamente eu não preciso passar, mas eu tenho que ter a compreensão da dor que ela teve. E para que eu possa ter a compreensão, o funcionamento disso, não necessariamente eu preciso, mas eu posso perder alguém e me causar essa dor. Então não é quando nós falamos em karma, quando nós falamos em a lei de ação e reação, a lei de ação e reação ela funciona, mas não simplesmente no ato ação e a reação de alguém ou de algo, mas a reação da necessidade que eu compreenda a dor que eu causei, e assim eu aprendo. Assim eu aprendo. É assim que construímos o mundo. É assim que nós devemos analisar hoje, a partir de hoje, né? A questão do perdão. Percebemos que todos nós aqui, todos, precisamos uns dos outros. Por quê? Jesus nos exemplificou isso. Quando ele chegou aqui, ele não trabalhou sozinho. Trabalhou com 12 homens, simples e ignorantes, chamou eles e olha o trabalho que eles fizeram. Por quê? Porque ele compreendia o mecanismo do perdão, ele compreendia o mecanismo da evolução, e assim ele construiu um mundo melhor. Construiu ou não construiu? Como construiu? Porque imaginem se nós não tivéssemos o Evangelho de Jesus como parâmetro nas nossas vidas. Como esse mundo seria? Pensem, reflitam bastante sobre isso. A vida, a realidade, ela é feita para que a gente possa estar aqui, né, trocando essa ideia, dividindo essas experiências. Ninguém aqui veio sozinho, nem é filho de chocadeira aqui. Nós viemos num grupo chamado família. Qual o maior exemplo disso? Jesus montou a sua família. Tinha dele, ele chegou aqui dentro de uma família. Todos nós chegamos dentro de uma família. Por que a gente quer resolver tudo sozinho? Por que nós queremos ser egoístas? Por que nós queremos só apontar o dedo, em vez de compreender? Por que nós nos cobramos tanto, se nós não entendemos, às vezes, como fazer uma lista dessa? E tirando, né? Certo e errado, bom ou mal. Fazer uma lista. E vamos ver quem sou eu de verdade. Essa é a verdade que Jesus dizia. Conhecer a verdade é se conhecer. E eu agradeço a vocês por essa
essa noite, obrigado. Fazia tempo que eu não vim aqui, Anselmo Gomes, né? Apesar de ser trabalhador da casa, fazia tempo. Então, que a doce paz de Jesus esteja no coração de vocês, que essas palavras sejam como frutos, e que esses frutos germinem, e germinando, sejam alimento ao coração de muitos que procuram. Uma boa noite e até a próxima.